de até 8 anos, que vão agora para o cultinho, ou melhor, o culto. A gente tem essa mania de falar cultinho, é culto. Culto para as crianças, preparado para a idade delas. Convidar os professores, as professoras, que vão estar ali cuidando deles nessa noite. Vamos orar, estenda a sua mão na direção deles. Senhor, aqui estão as nossas crianças e agora elas vão ali para te prestar um culto, da compreensão delas, para a idade delas. Pedimos que o Senhor as abençoe, abençoe os professores, as professoras, que a tua unção, que a tua bênção também estejam sobre a vida dessas crianças. Aceita o louvor, a adoração que eles vão te prestar ali. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem ir, queridos. Não consultei a secretária, não temos visitantes pela primeira vez hoje, né? Não temos. Então temos visitantes, mas que não são da primeira vez, a quem também nós queremos agradecer pela presença conosco. Muito bem, queridos, no início do culto, nós fizemos uma leitura do texto de Tiago, no capítulo 2, e fizemos a leitura do verso 14 até o verso 26. É um texto que tem um título. A gente sabe que esse título, eles não são originais, eles estão aqui única e exclusivamente para nos facilitar a entender o que aquele trecho da palavra de Deus contém. Então a gente olha assim e tem uma ideia do que tem aquele parágrafo, né? E a frase que nós temos aqui diz: a fé sem obras é morta. E é exatamente nessa noite o que nós gostaríamos de falar sobre fé. Sobre fé. E nós vamos usar como base esse texto que a gente leu no início, de Tiago, né? E nós vamos encontrar aqui, nesse texto, e durante a mensagem, nós vamos apresentar isso, 3 tipos de fé. 3 tipos de fé. E, ao final, a ideia é que cada um de nós possa identificar que tipo de fé é a nossa. Que tipo de fé é a nossa? Quando falamos de fé, precisamos entender que é um assunto importantíssimo que a palavra de Deus fala sobre ele. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que todo aquele que se apresenta diante dele precisa fazê-lo por fé. Então a gente percebe que a fé é fundamental. A Bíblia também diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é? Nossa salvação vem pela fé no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o justo viverá por fé. O justo viverá por fé.
Aliás, esse foi um texto que mexeu tremendamente com Lutero, ao estudar as Escrituras e ao ver que naquela época a igreja fazia tantas coisas, e ele vai descobrindo na palavra que nós vivemos por fé. Por fé. Agora, o que é fé? Será que a fé que eu e você temos é uma fé genuína, verdadeira? Disse ainda há pouco que nessa noite nós queremos falar sobre 3 tipos de fé que a gente vai encontrar nesse texto de Tiago. E são fé, são expressões de fé. Mas nós vamos ver que existem dois tipos de fé que não devem caracterizar homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres comprometidos com Deus. E por isso, eu queria que a gente nessa noite prestasse bastante atenção nessa questão de que tipo de fé eu e você temos. Será que a nossa fé é verdadeira? Por exemplo, a gente tem alguns erros, alguns chavões, não é? No meio evangélico. Algumas pessoas acham porque adoram a Deus, porque vão a um culto, prestam um culto a Deus, isso já seria uma demonstração de fé. Porque frequentam a igreja, são membros de uma igreja, então acham que têm uma fé verdadeira. E eu queria que a gente pensasse... Obrigado, minha nora. Eu queria que a gente pensasse que nem sempre as pessoas que vão à igreja, as pessoas que frequentam a igreja, verdadeiramente têm uma fé genuína. Podem frequentar a igreja e não terem uma fé genuína. Pode frequentar vários tipos de igreja. Igreja evangélica ou não. Quando a gente olha para esse texto, aliás, antes de se referir ao texto, eu queria dizer mais uma coisa. É importante nós observarmos que outras religiões também professam fé. Por exemplo, quando você diz assim para alguém, Deus te abençoe. Se você fala isso no Brasil, faz sentido. Porque, embora existam algumas religiões no Brasil, mas é um país quase que 85% de cristãos. Mas se você usa a expressão Deus abençoe na África, ou na Índia, por exemplo, as pessoas vão perguntar para você, mas qual o Deus que vai me abençoar? Porque existe um tantão de deuses nesses países. Não? O Deus dele pode não ser o mesmo teu. Então, esse Deus te abençoe pode soar no ouvido dele como o Deus que ele crê, não o Deus que você crê. Porque as religiões demonstram fé. Por exemplo, você tem alguns islâmicos radicais aí, que eles têm tanta fé naquilo que eles creem, que eles se matam, se tornam homens bombas, porque há uma promessa para eles, e eles creem nisso, que lá, quando eles morrem, eles vão para um paraíso, e cada um deles vai ter lá direito a 7 mulheres. Né? Ele vai ficar lá no paraíso com 7 mulheres. Né? Então, com Alá. Isso para eles, então, é motivo deles depositarem a fé lá na religião, nos princípios dele. Feita essa introdução, vamos observar
no texto agora de Tiago, 3 tipos de fé. E eu poderia adiantar, e depois nós vamos estudar cada uma delas, que Tiago vai falar de uma fé morta, Tiago vai falar de uma fé dos demônios, e Tiago vai falar de uma fé verdadeira. E o nosso exercício é saber qual é a nossa fé, como é que ela é. E eu disse aqui uma vez, às vezes, a gente acha que a nossa fé é verdadeira pelo simples fato, eu falei isso ainda há pouco, de frequentar a igreja. E eu vi uma expressão, um pastor usou, muito interessante, ele falou assim, assim como frequentar o McDonald's não te faz um hambúrguer especial, o fato de você frequentar a igreja também não quer dizer que você seja verdadeiramente crente e a sua fé seja legítima. Então vamos ver, o primeiro tipo de fé está aqui no verso 14. Meus irmãos, Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então ele vai falar de uma fé inoperante, uma fé intelectual, uma fé da boca para fora, uma fé de quem conhece a palavra, mas não pratica a palavra. Aliás, Jesus uma vez disse para algumas pessoas, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? É um tipo de fé que Tiago vai dizer aqui, morta. E ele vai dar uns exemplos, verso 15, aí ele dá um exemplo. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser assim, olha, eu vou orar por você aqui, vai em paz, que Deus te aqueça, que Deus te farte, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O que adianta eu orar por uma pessoa que está faminta, e que eu apenas vou orar por ela, sem socorrê-la, não vou sentir a dor que ela está sentindo, a necessidade que ela está sentindo, não vou compartilhar com ela algo que eu tenho, que eu possa compartilhar com ela, ainda que seja pouco. Então o Tiago está dizendo que a fé, se ela não for seguida de atitude, ela vai se tornar apenas uma fé intelectual. Uma fé que está muito presa à mente, mas ela não chega no coração. É uma fé que não muda, que não transforma as pessoas. E essa é uma questão que eu queria que a gente pensasse um pouco também. Há muitas pessoas que declaram a sua fé na palavra de Deus. Pegam a Bíblia e dizem, a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o importante é que, conquanto tais pessoas façam essas afirmativas, elas não vivem segundo a palavra, não colocam em prática a palavra, e a sua fé torna-se meramente um conhecimento intelectual. É como se você se formasse num professor de química, de geografia, de biologia, de matemática, tudo o que for, e nunca desse aula. Você se formou, você tem o conhecimento, mas você não pratica. E Tiago está dizendo que essa fé não faz nenhuma mudança na vida de uma pessoa. Quais são as características de uma fé morta?
Quais são essas características? Primeira, é uma fé divorciada da prática. É uma fé somente intelectual. Você crê com a mente, mas não com o coração. Há pessoas que pregam, cantam, creem em algo, mas elas não vivem o que elas cantam, o que pregam, o que creem. Às vezes nós cantamos tantas músicas. Eu lembro de um hino que diz assim: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. É verdade. Cantamos coisas que não fazemos. Não praticamos as coisas que cantamos. Eu dei exemplo de um hino. Não é? Há uma canção que foi uma febre lá no acampamento, e não tem nada de errado com a canção. Não entenda errado o que eu estou dizendo. Não é? Mas aquela canção que nos abençoou tanto lá, como é? Que ele cresça e eu diminua. Não é? Que ele apareça e eu me constranja. Mas será que isso é uma realidade na nossa vida? Será que verdadeiramente procuramos isso? Muitas vezes a nossa prática está longe do nosso discurso. E por isso eu queria que você começasse a analisar a sua fé. Nós olhamos para a palavra de Deus, dizemos que cremos, mas não praticamos. Quer ver algo tremendo que às vezes mostra que a nossa fé não é operante? A Bíblia fala de dízimo. Fala que devemos dar o dízimo daquilo que ganhamos, e dízimo é 10%. Mas às vezes ele diz assim: não posso dar o dízimo. Não posso dar o dízimo porque não vai dar. Mas bolas, como é que não vai dar? Se a palavra de Deus diz assim: fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênção sobre vós, sem medida. Mas eu não acredito nisso, eu não vou dar o dízimo porque vai fazer falta. Vai fazer falta. Eu não pratico. E outras coisas. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não, e muitas vezes nós passamos disso. A Bíblia diz que passa de sim, sim, não, não é maligno. E muitas vezes nós somos dúbios nas nossas posições. A nossa fé, se cremos, eu nunca mais esqueci de uma palavra. Uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor, e ele disse uma coisa que entrou no meu coração e não saiu mais. Ele disse o seguinte: se essa palavra aqui é verdadeira, se aquilo que pregamos cada dia, lemos, aprendemos e dizemos que cremos, se isso é verdade, nós não podemos viver como muitos de nós estamos vivendo, porque estamos indo contra a palavra de Deus. É uma realidade. Nós dizemos que cremos, que confessamos essa palavra, contudo, muitas vezes passamos longe dela. Às vezes fazemos uma seleção que melhor nos adapta. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Com que autoridade podemos fazer isso? Ou cremos na palavra de Gênesis ao Apocalipse, ou não vamos escolher trechos para crer e outros não? Com que autoridade podemos fazer isso? Porque a palavra de Deus é uma coisa só. E aí Tiago diz que a fé divorciada da prática, se eu não pratico aquilo que eu creio, a minha fé é apenas intelectual. Existem teólogos que não creem em Deus. Tem teólogos na televisão aí que não creem em Deus. Tem teólogos que dão entrevista na televisão que não creem na existência do diabo, que não creem na existência dos demônios, falam na cara grande na televisão. Demônios não existem. Já ouviram, né? Não existem. São coisas da cabeça.
E a palavra de Deus diz que existem os demônios. Existem. E eles estão dando gargalhadas quando a gente cai numa dessas, achar que eles não existem, não crer neles. Saber quem Deus é, conhecer a Bíblia, não faz com que alguém tenha uma fé verdadeira. Só o fato, percebam o que eu quero dizer, só o fato de conhecer a Deus através das Escrituras, conhecer bem a Bíblia, não faz da nossa fé uma fé verdadeira. Eu já falei aqui de um pastor que foi muito famoso na televisão na época do O Show é o Limite. Há muitos anos, na época do Nico, a minha época e tal, do Valdinho e outros aqui. Né? Aquele homem conhecia a Bíblia de capa a capa. Capa a capa. Recentemente eu contei uma experiência dele aqui. Esse homem hoje, ele crê em coisas que a Bíblia condena. Ele pratica publicamente, fala na televisão ainda, de certos tipos de casamento que ele faz, que não tem base bíblica. Falem quem quiser, a justiça lá pode mandar casar homem com homem, mulher com mulher, mas nunca isso vai ser o que a palavra de Deus ensina e determina, porque Deus fez macho e fêmea, não fez outra coisa. Deus fez o homem para casar com a mulher e a mulher com o homem, e se não fosse desse jeito, nenhum de nós estaria aqui. Se Deus tivesse feito 2 Adãos, nós não estaríamos aqui hoje. E nós precisamos ter a coragem de falar essas verdades a ponto de um dia sermos penalizados por isso, como em algum lugar já tem sido. Mas nós precisamos ser fiéis à palavra, ainda que isso nos custe caro um dia. Fé intelectual não te faz salvo. Olha o que Tiago diz. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Verso 14. Essa fé intelectual pode salvar? Não pode. Essa fé intelectual não te salva. Não te leva para a eternidade. É uma fé que consente com a verdade, mas não é transformada pela verdade. Nunca muda. Já viram pessoas que professam a fé que professamos, pelo menos dizem isso, mas a vida delas não muda. Elas continuam sempre vivendo a mesma vida de pecado, repetindo as mesmas coisas, andando nos mesmos caminhos. A palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E como se admite alguém que diz que crê na palavra, continua vivendo em pecado, continua fazendo as mesmas coisas, não muda. Que fé é essa? Que não faz, não traz transformação de vida. Essa é uma fé morta. Porque a verdadeira fé que Zaqueu colocou em Jesus, Jesus estava na sua casa ainda, e ele disse, mestre, resolvo dar a quem eu defraudei 4 vezes mais. Quero dar além daquilo que eu defraudei. Se arrependeu da vida iníqua que ele levava, e estava disposto a começar uma nova vida. Não que sejamos perfeitos, a perfeição não vamos consegui-la aqui. Paulo diz, não que eu já tenha conseguido, mas deixando para trás as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão.
caminho para o alvo da soberana vocação. Eu falava isso na classe hoje dos novos convertidos, novos membros. Eu preciso hoje ser melhor que ontem, e amanhã preciso ser melhor do que hoje. Porque nós estamos nesse processo de santificação, buscando ao Senhor. A fé morta é um tipo de fé inútil. A fé morta não produz frutos. E fruto, é interessante que fruto é diferente das obras. Obras é o que eu faço e você faz para Deus. Fruto é o que Deus faz brotar de dentro de nós para fora. Daí o fruto do Espírito. E as coisas que vêm de dentro para fora. Verdadeiro, aquele que tem uma verdadeira fé, ele produz frutos que saem do seu interior. A fé morta, a fé intelectual, ela pode até produzir obras, que são coisas que até podemos fazer, mas muitas vezes elas não estão coadunadas com aquilo que está dentro de nós. Vamos ver o segundo tipo de fé. O segundo tipo de fé que a gente encontra nesse texto, podemos chamá-la assim de fé demoníaca. Mas o que é isso, pastor? Olha o verso 19. Crês tu que Deus é um só? Pastor, eu creio só num Deus. Eu sou monoteísta. Fazes bem. Olha o que Tiago vai dizer agora. Até os demônios creem assim e tremem. Os demônios creem que Deus é um só. Olha só, eu vou falar daquilo que os demônios creem. Talvez a gente possa identificar a nossa fé. Muita coisa é parecida com a fé dos demônios. Creem na existência de Deus. Reconhecem que Jesus é Filho de Deus. Eles creem na existência do inferno. Quando Jesus vai expulsar aquela legião de demônios, ele diz assim, olha, por favor, não nos mande para o inferno. Ainda. Eles acreditam no inferno, como nós acreditamos. E tem muita gente aí fora que não acredita em inferno. Inferno não existe, bobagem. Mas os demônios creem na existência do inferno. Demônios não são ateus. Demônio não é ateu. Aliás, nem os demônios, nem Satanás. Uma coisa que eu estava pensando hoje, a gente fica pensando que Satanás é inimigo de Deus, né? Satanás é inimigo de Deus? Deus tem inimigo? Quem é que pode ser inimigo de Deus, gente? Se Deus fizer assim, acabou os inimigos. Satanás é inimigo nosso. Ele faz objeção a nós, mas ele não é inimigo de Deus. E é interessante, nesse mesmo caso, que a gente observa dos gadarenos. Lembra quando Jesus chega em Gadara, e lá vai o maluco, beleza, sai correndo, e todo mundo pensa que vai agredir a Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, o que ele faz? Hein? Ele faz uma coisa que diz o texto. Adora. Você acredita no negócio dele? Demônio adora também. Quem é o Deus dos demônios? Existe outro Deus? Não, é o nosso Deus. Interessante, quando naquele caso de Jó, o diabo quando os filhos de Deus vão à presença de Deus, o diabo está lá. Não é? Eles reconhecem a Deus, conhecem a Deus, sabem do que Deus é capaz de fazer. E às vezes, pelo fato de nós
acreditarmos nessas coisas, nós achamos que temos uma fé salvadora. Porque muitas pessoas têm uma fé igual a dos demônios. Creem que Deus existe, creem na existência de Deus, não são ateus, não são idólatras. Os demônios não creem na existência de outros deuses, eles não são idólatras. Tem muita gente idólatra por aí, mas eles não são, né? Creem na existência do inferno, creem que Jesus é Deus, creem no juízo final, vieste julgar-nos antes da hora. E por que então eles não estão salvos? Por que eles não são salvos se eles têm esse tipo de fé? Já tinha parado para pensar nisso? Que às vezes nós podemos estar sendo enganados pelo tipo de fé que temos, uma fé apenas intelectual, uma fé emocional, mas uma fé que não nos faz mudar de vida, que não faz com que nós nos entreguemos de uma maneira 100% a servir ao Senhor e a dizer como Paulo disse, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Os demônios nunca vão querer que Cristo viva neles e faça deles um instrumento. Vão sempre ter a sua posição. Queria que a gente pensasse nisso nessa noite. Qual o tipo de fé que nós temos? Muitas vezes nós vamos falar do Evangelho de Jesus para as pessoas, e as pessoas dizem assim, não, eu sou religioso, eu sou cristão, eu tenho fé. Talvez esse tipo de fé. Mas se nós perguntarmos assim, você foi lavado no sangue do Cordeiro, você foi feito nova criatura, você recebeu o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, você foi lavado, regenerado no sangue do Cordeiro, você foi feito uma nova criatura, as coisas velhas se passaram da tua vida, você hoje é uma nova criatura, as pessoas olham para você e dizem, você não é mais aquela mesma pessoa. Será que as pessoas têm visto isso na nossa vida, a transformação de que verdadeiramente somos comprometidos com Jesus? Às vezes nós vestimos a camisa de partido político, vestimos a camisa de clubes de futebol, vestimos a camisa de tantas coisas, e não vestimos a camisa do Senhor Jesus para dizer assim, Senhor, minha vida está comprometida contigo em todo o tempo. A minha vida é para te servir, é para fazer a tua vontade. Sabe, terça-feira nós estávamos aqui, a gente trouxe um vídeo do pastor Hernando Dias Lopes. E eu falei para aqueles irmãos que estavam aqui, porque ele mesmo fala isso no vídeo. O pastor Hernando foi pregar numa igreja, num dia de semana em São Paulo, naquele período frio, parece que foi mês passado, e ele falou assim, estava 5 graus, mas a sensação térmica era de 3, porque estava caindo uma garoa. Quem morou em São Paulo conhece a garoa paulista, aquela chuvinha fina, aquele friozinho, né? E ele estava indo para uma igreja, no meio de semana, ele falou, nossa, eu vou chegar lá nessa igreja, não vai ter ninguém, com frio desse, com essa chuvinha, acho que não vai ter ninguém. E ele diz no vídeo, então, quando ele chegou lá, para espanto dele, tinha em torno de 1.500 pessoas, um culto vivo, vibrante. E aí, o que me consolou um pouco, é que o Hernando Dias Lopes, o pastor Hernando Dias Lopes falou assim, pois é, na nossa igreja aqui, quantas vezes, aí ele fala da igreja dele, que é a igreja presbiteriana, lá do Espírito Santo, em Vitória.
Ele diz, a nossa igreja aqui às vezes não tem 30, 40 pessoas. Ele falando da igreja dele, eu falei, epa, parece que está falando da nossa igreja. Porque muitas vezes a nossa fé, ela é tão fraquinha, que nós não temos disposição para buscar ao Senhor, de aprender mais da palavra dEle. Terças-feiras, às vezes, temos a oportunidade, quem não trabalha, quem não viaja, quem não estuda à noite. Nós temos a oportunidade de vir nos alimentarmos, mas não temos fome e sede da palavra de Deus. Não temos esse desejo em nós. Às vezes, o nosso único alimento espiritual é um sanduíche frio que a gente come domingo à noite. Mas a gente tem no mínimo 3 ou 4 refeições diárias. Café, almoço, café da tarde e janta. E alguns ainda fazem um lanchinho antes de dormir. Mas muitas vezes nós não queremos nos alimentar espiritualmente. Nós não temos fome de Deus, sede de Deus. E queridos, essa é uma coisa que Deus tem me incomodado, começar comigo na minha vida, de buscar ao Senhor, de me aproximar mais dEle. A palavra de Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O grande problema nosso é que nós nos acostumamos com uma relação fria com Deus, não uma relação próxima, não uma relação de sentirmos a presença de Deus, o envolver do Espírito de Deus na nossa vida, mas a nossa relação é aquela relação igual o casamento de 30 anos, 40 anos, que a gente vai vivendo, vai empurrando com a barriga. Eu casei com ela, casou comigo, não tem mais jeito, vamos ficar juntos, e aquela coisa insossa, aquela coisa sem mais brilho, aquela coisa que, como se diz aí fora, empurra com a barriga. Às vezes o nosso relacionamento com Deus fica igual o relacionamento de marido e mulher. Esquecemos daquele primeiro amor, daqueles momentos em que estávamos dispostos a pagar qualquer preço. Eu lembro que quando eu namorava a Eliane ainda, eu fui para Brasília para ficar 15 dias, à casa de um primo que morava lá. Fiquei uma semana e voltei, estava com saudade da Eliane. Né? Voltei rápido, porque estava começando a namorar. Né? Quando a gente fala nisso, a gente lembra do primeiro amor. Quando a gente se converteu, lembra você? Você queria estar na igreja, você não via a hora de chegar terça, de chegar quinta, de chegar sábado, de chegar domingo. Você queria vir para a igreja, porque você queria, mas essa coisa, às vezes, nós vamos deixando que o nosso relacionamento vai esfriando. Queridos, há um perigo muito grande na nossa vida, de nós nos tornarmos hoje como está a igreja na Europa. A Europa que foi berço de avivamentos, igrejas superlotadas, onde o fogo do avivamento varreu, havendo muitas conversões, igrejas superlotadas, e hoje as igrejas estão vendendo os seus templos para o islamismo. Algumas se transformam em teatro, qualquer outra coisa, mas aquelas igrejas que estavam cheias, o materialismo, as coisas desse mundo, foram enchendo de tal maneira o coração dos crentes, que eles se esqueceram da palavra, se esqueceram de orar, se esqueceram do Espírito Santo, se esqueceram de buscar a presença de Deus, se esqueceram de se alimentar, de vir à igreja, de se edificarem, de crescerem, de dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu lembro de Eliseu, seguindo Elias, e Eliseu era guloso. Ele diz, eu não quero menos do que uma porção dobrada do Espírito que está sobre você, Elias. Ah, queridos, nós precisamos hoje de homens e mulheres com essa sede,
Oh Deus, eu quero uma porção dobrada da minha vida, do Teu Espírito Santo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero estar envolvido contigo, Senhor, em todo o tempo. Eu não quero viver essa vida morna, porque a igreja de Laodiceia é um exemplo de igreja morna, que Jesus disse: olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós podemos passar por um momento de mornidão, a gente não está nem num lado, nem no outro, a gente está, podemos dizer, em cima do muro. Em cima do muro. Por último, o terceiro tipo de fé, que Tiago vai dizer, é a fé genuína. E essa fé, ela fala aonde eu e você estamos. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais. Fala da nossa posição. Não fala daquilo que você tem. Fala daquilo que você é. Quem você é em Cristo Jesus. Você é alguém que foi lavado no sangue do Cordeiro. Você é templo do Espírito Santo. Teu nome está escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes. A nossa posição como crentes, sentado com Cristo nas regiões celestes. Quem está em Cristo, quem verdadeiramente está em Cristo, não cai quando alguém te decepciona. Eu falei aqui de um parente meu que ficou tão decepcionado com 2 pastores a quem ele amava muito. E esses 2 pastores caíram. Todos 2 caíram em adultério. E essa pessoa, da minha família, ele ficou tão desiludido com pastores, que ele nunca mais quis saber de igreja. Nunca mais. Até hoje. Porque há crentes que são crentes em pessoas. Talvez exista aqui, tomara que não, alguém que é crente no pastor Josias. E e Deus permita que isso não aconteça, mas se um dia esse pastor cair, vão cair também. Porque estão olhando para o homem e não para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. A gente tem um monte de crente, não me toques. Porque eu estava na igreja e eu saí da igreja porque o irmão não me deu oportunidade, aquela irmã fez isso, aquele irmão fez aquilo, e a gente tem um monte de mimos. Quem está firmado na palavra, nada e nem ninguém pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não vai ser qualquer coisinha, qualquer palavrinha que o irmão fale ou deixe de falar, que vai nos tirar da presença de Deus. Quando a nossa fé é verdadeira, quando nós sabemos o que nos está reservado, aquilo em que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Aí eu lembro da parábola do homem que encontra um tesouro escondido, vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo onde estava o tesouro escondido. Querido, quando a nossa fé está firmada na palavra de Deus, nós amadurecemos, nós crescemos, nós somos fonte de bênção para a vida de outras pessoas. Nós não ficamos tão fragilizados com qualquer coisinha, com qualquer dificuldade. Podemos passar por problemas, sim. Jó passou. E eu desafio a mim e a você, que tenhamos passado problemas maiores do que Jó passou. Mas mesmo diante de toda a situação terrível, perda de 10 filhos, perda dos seus bens, perda da sua saúde, Jó diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que Jó não abriu a sua boca para blasfemar contra Deus. Eu sei em quem tenho crido.
Você sabe em quem tem crido? Você sabe que o Deus que você crê está no controle de todas as coisas? A fé precisa estar firmada exatamente na convicção de que o Deus que nós cremos é o Deus que está no controle da história. Que nada acontece e que pega Deus de sobreaviso, desprevenido. Ele tem o controle da história. Ele tem o controle da nossa vida. Ainda que um dia possamos, como Jó aconteceu, e como tantas situações já aconteceram. Quando a gente olha para personagens bíblicos, eu lembro de Estevão, sendo apedrejado, um homem de Deus, um homem que só pregava o evangelho, morre de uma maneira terrível. Mas ele olha, vê os céus abertos, e Jesus à direita do Pai. E diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, a fé verdadeira, ela precisa ter conteúdo. Palavra de Deus. A fé verdadeira, precisamos estar em concordância com a palavra. A fé verdadeira precisa ser uma fé praticável. Precisamos praticar a palavra. Um dos problemas que a gente vê na fé dos demônios é que eles creem, mas não colocam em prática. Nós não fomos chamados para ser religiosos, que são aquelas pessoas que têm uma religião e fazem as coisas repetidamente, automaticamente. Nossa fé precisa estar firmada na palavra e na prática. A fé verdadeira inclui intelecto, conhecimento da palavra. Ela inclui a nossa emoção, o nosso envolvimento. Mas ela inclui prática. Nós precisamos praticar aquilo que cremos. Senão, a nossa fé pode ser qualquer um tipo de fé, menos uma fé genuína, uma fé verdadeira. Nessa noite, ao terminar essa palavra, queridos, eu queria que você fizesse uma reflexão. Como é que é a sua fé? Que tipo de fé é a sua? Você é alguém que é praticante da palavra? Ou você só conhece a palavra de ouvir falar, mas não a coloca em prática? Não estou afirmando que precisamos ser perfeitos, porque enquanto nesse mundo a imperfeição será uma das características nossas. Eu falei hoje na escola, da classe lá dos novos membros, nós deveríamos andar com uma placa no peito escrito assim: em construção. Porque o Senhor está nos lapidando, está nos construindo, está trabalhando na nossa vida. E o que o Espírito de Deus quer é que você seja alguém cuja fé seja baseada na palavra, que você seja praticante da palavra. Que quando alguém olhar para você e para mim, possa ver em nós sal, luz. Possa olhar para nós e ver: esse é um santo homem de Deus. Essa é uma santa mulher de Deus. Como acontecia com Eliseu, quando passava por aquela cidade. Eis que passa por essa cidade um santo homem de Deus. Porque as suas atitudes mostravam quem ele era. Queridos, nessa noite, o Espírito Santo de Deus mais uma vez fala ao nosso coração. E ele diz: como está a nossa fé? Que tipo de crente nós temos sido? Crentes apenas por conveniência? Crentes que frequentam uma igreja, que têm uma religião? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Para sermos apenas pessoas religiosas. Mas pessoas que verdadeiramente possam fazer a diferença. Possam fazer a diferença
aonde quer que o Senhor nos mandar. Que Deus nos abençoe, querido. Que essa palavra seja de alerta do Espírito Santo de Deus para mim e para a tua vida. Quando Deus fala ao nosso coração, Ele não fala para nos envergonhar, para nos chamar a atenção, não. Como eu falei domingo passado, ainda que estejamos em pecado, mas a Bíblia diz que nós somos povo dEle, povo de propriedade exclusiva dEle. Ele não desiste de nós, e Ele levanta profetas, levanta homens de Deus para falar ao nosso coração, para nos desafiar, para dizer, entre em concerto, arraso, como diz Isaías, vamos arrazoar entre nós, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Curve a sua cabeça, vamos orar? Oh, Pai querido, queremos te louvar por mais essa noite, Pai. Ah, Senhor, nós queremos ouvir sempre a Tua voz, essa voz de amor, de um Deus que não desiste de nós, que nos ama. Oh, Pai, que, como aprendemos nessa noite, que a minha fé e a fé dos meus irmãos seja verdadeiramente uma fé genuína. Oh, Pai querido, que possamos praticar aquilo que cremos, aquilo que professamos crer, que eu e meus irmãos possamos ser praticantes da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ser sal, a ser luz. Ajuda-nos, ó Deus, a voltar ao primeiro amor, a ter sede da Tua palavra, a ter sede da comunhão contigo, Senhor. Aqueles momentos em que orávamos e chorávamos, as lágrimas desciam do nosso coração, naqueles momentos de comunhão, mas muitas vezes as nossas orações se tornaram tão áridas, tão secas, tão vazias. Oh, Senhor, que a nossa comunhão contigo seja de qualidade. Ó Deus, que seja uma comunhão íntima, Pai, em que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que possamos, ó Deus, ao orar, ao ler a Tua palavra, sentirmos na Tua presença, sentirmos a nossa vida nos Teus braços, Pai. Pai, essa é a nossa oração. Continua nos abençoando nessa noite, agora quando vamos ministrar a ceia do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando através desse momento em que iremos relembrar a Tua morte na cruz do Calvário por nós. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar então os oficiais para que nos ajudem subindo até o altar, nos ajuda então na ministração da ceia do Senhor. Enquanto a mesa está sendo colocada, nós queremos dar